Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Continuamos ao longo destes dias a estudar, a aprofundar, a conhecer cada vez mais sobre o livro do Apocalipse. Este livro, que à primeira vista parece ser um livro enigmático, mas na realidade é um livro que revela a vontade de Deus para a nossa vida, um livro escrito para si e para mim. E é por isso que nós continuamos a querer estudá-lo, porque tem mensagens especiais para nós com o objetivo de nos aproximar de Deus. Porque queremos estudar este livro, temos connosco sempre alguém que nos vai ajudar a conhecê-lo melhor. Hoje temos connosco o pastor Ezequiel Quintino. Pastor Ezequiel, obrigada por estar aqui. É sempre bom estar contigo e com os ouvintes. E porque queremos já começar a estudar e a conhecer mais deste livro, não vamos perder mais tempo, vamos passar para o nosso sumário. Pastor Ezequiel, qual é o sumário de hoje? Olha, é a continuação precisamente do estudo anterior. Aqueles que nos escutaram recordam-se que estivemos a estudar e a lembrar os capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse e agora vamos ao capítulo 6, que é a ação precisamente do Cordeiro, que é Jesus Cristo, a abrir os selos. Okay. Aquele rolo que ele pegou, não é? E que mais ninguém no universo era digno e podia abrir, então vamos começar a perceber o que se passa. Ok? Então, vamos, já que percebemos com o sumário, vamos já passar à leitura da Bíblia, porque como sempre, através da Bíblia, nós conseguimos compreender todas as outras coisas. Ela é o centro do nosso estudo e deve ser o centro da nossa vida. Se tiver a sua Bíblia consigo, aconselho a abrir. Se não tiver, através do nosso quadro, podemos fazer a leitura do texto de hoje. Continua a ser no livro do Apocalipse, no capítulo 6 e no versículo 1 e 2. E diz: "E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer." Mais uma vez, símbolos que à primeira vista são difíceis de compreender, mas que depois, estudando, lendo, aprendendo, nós vamos começar a perceber aquilo que ele quer nos dizer e que nos quer ensinar. Então, este que vem no cavalo branco e tem como objetivo, então vamos saber a compreensão destes selos que vão ser abertos, qual é o significado destes selos? Ora, como dissemos, Jesus foi achado digno de abrir o rolo selado, não é? Com 7 selos, porque através da sua vida e através da sua morte vitoriosa, porque ressuscitou e porque ascendeu ao céu, ele tornou-se digno de receber todo o louvor e a adoração. E ele recuperou o que tinha sido perdido por Adão pelo seu pecado. E agora Jesus está pronto para abrir os selos do rolo e levar o plano da salvação em diante. Isto é, para executar o plano de salvação até à concretização final. E é isso que ele vai fazer. Por isso, aqui logo no início do primeiro selo, não é? Quando abre, os eventos, podemos dizer, dos 7 selos devem ser compreendidos sempre no contexto de maldições da aliança do Antigo Testamento. Okay. Que são especificadas e vêm agora símbolos como espada, fome, peste, animais selvagens. E o profeta Ezequiel ajuda-nos também a compreender isso, e o livro de Levíticos, e exatamente também. São como que julgamentos disciplinadores de Deus para alertar o seu povo a regressar a Ele. Porque os seres humanos têm tendência a desviar-se, a afastarem-se de Deus, a esquecerem Deus. E, portanto, quando surgem calamidades, quando surgem problemas na vida, as pessoas, lá diz o povo, lembram-se mais de Deus quando troveja, não é? E então é uma maneira de Deus os atrair. Não é que Deus envie castigos, mas o facto das pessoas se afastarem de Deus impede que Deus os continue a proteger e a abençoar. E porque se afastam de Deus, ficam sem proteção e por isso acontecem os problemas muitas vezes. Por isso, Deus procura despertar o seu povo. E agora aqui trata-se deste símbolo de um cavaleiro montado num cavalo que vem para conquistar. Portanto, o texto diz que é um cavalo branco, pureza. Lá está.
portanto, o início, a vitória. E vem com um arco. Entregaram-lhe uma coroa, vitorioso, saiu para continuar a vencer. Isto tem a ver, precisamente, a coroa evoca a imagem de Deus no Velho Testamento, a cavalgar com um cavalo, com um arco na sua mão, enquanto vence os inimigos do seu povo. É Deus que pleiteia, que trava as batalhas pelo seu povo. E lembramos quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não tinham que fazer nada, não tinham que pegar em armas, não tinham que lutar. Se eles seguissem todas as instruções de Deus, eles iriam para a terra prometida sem nunca pegar em nenhuma arma. Mas nem sempre foi assim. Mas Deus enfrentava... Esse era o objetivo, não é? Esse era o objetivo. Portanto, a cena do primeiro selo descreve a proclamação do Evangelho, que saiu para vencer, por isso vem na sua pureza, ao sair dos lábios de Jesus, também dos apóstolos que seguiram, a proclamação do Evangelho teve uma propagação grandiosa, rápida, em todo o Império Romano, espalhou-se muito rapidamente, começou a expandir-se o reino de Deus. Portanto, profeticamente, esta cena do primeiro selo corresponde à mensagem da igreja de Éfeso, historicamente, se assim quisermos. É o período apostólico, a igreja primitiva, como se costuma dizer. Primitiva, não no sentido negativo do termo, mas primitiva porque é a primeira, do início, o arranque do Evangelho que espalhou rapidamente por todo o mundo. E depois a seguir vêm os segundos e os terceiros selos. Nos versos 3 e 4, o segundo selo, que nos diz que viu um cavalo vermelho, o seu cavaleiro recebeu uma grande espada, foi-lhe dado o poder de tirar da terra a paz para que os homens se matassem uns aos outros. Aqui, já pela descrição e por este simbolismo, se percebe um cavalo vermelho já cheira a sangue, exatamente, não é? E diz para que os homens se matassem uns aos outros, digamos, não é o cavalo que mata. Exatamente. Mas ele tira a paz, isto é, a mensagem do Evangelho desconcerta muitas vezes. As pessoas não ficam em paz porque quando não aceitam Deus como Salvador, Deus como Redentor, Deus como Criador, entram em litígio com elas próprias e em guerra também com Deus. E assim entram em guerra também com os seus semelhantes. Por isso, isto, digamos, é a consequência da rejeição do Evangelho. O Evangelho espalhou-se. O Evangelho significa boas novas, boas notícias de salvação, de recuperação do mal, saída do mal. Há uma solução para o problema do mal e do pecado. E ao reverso da medalha, os que aceitam são os fiéis. Os que rejeitam, portanto, vão entrar com problemas. Mas também o sangue nos lembra o período da perseguição. Os crentes fiéis também foram perseguidos. A começar no segundo século e até que Jesus volte, haverá sempre perseguição aos fiéis, durante toda a história da humanidade. Mas, com base na descrição do cavalo negro e do cavaleiro, que é depois o terceiro selo, um cavalo preto, o seu cavaleiro trazia uma balança na mão, e ele dizia, portanto, 1 quilo de trigo como salário de um dia e 3 quilos de cevada como salário de um dia, mas não estraguem o azeite nem o vinho. É interessante esta linguagem e rapidamente significa que a escassez de cereais, comer pão pesando o cereal significa fome. Exato. Escassez de cereal, fome. Que é o que significa. Mas diz aqui que não estraguem o azeite e o vinho. Naquela região, digamos, o pão, os cereais, o azeite, as uvas eram essenciais para a manutenção, para a sustentabilidade das pessoas, para o seu dia-a-dia. E aqui até se faz alusão que uma medida ou 1 quilo como o salário de um dia, significava que dava para uma pessoa. Mas isso é pouco. Portanto, havia escassez. O salário de um dia dava para uma família inteira, normalmente. E aqui deixa perceber no texto original que só dava para uma pessoa. Por isso é que há a escassez.
Daí que a cena do terceiro selo aponta para mais consequências em rejeitar o Evangelho, rejeitar o chamado de Deus, a partir principalmente do quarto século, que foi quando se instalaram também mais as perseguições, e também a Igreja, o próprio cristianismo começou a ceder, a fazer cedências e a comprometer-se com o poder político. Isso é histórico. Assim também, este cavalo representa a pregação do Evangelho e, por ser negro, a ausência também de Evangelho, ou seja, a ausência da confiança em Deus, e a confiança oscilou para depositar nas tradições humanas e no poder humano e nas teorias humanas. Portanto, o cereal na Bíblia significa a palavra de Deus, a palavra de Deus que foi rejeitada em grande parte. Isto aconteceu porque as pessoas passaram a ter fome da palavra de Deus. E, historicamente, provavelmente, isto tem muito a ver com a Idade Média também. Já passarmos para a Idade Média. E assim passamos ao quarto selo e temos que avançar, não é? Porque diz que o quarto selo, quando foi aberto, era um cavalo esverdeado ou acinzentado, a cor não é definida. O seu cavaleiro chamava-se Morte e tinha também o Hades, ou seja, o mundo dos mortos o acompanhava. Já o cavaleiro chamar-se Morte e ter o mundo dos mortos a acompanhar vai piorar o que vinha do terceiro selo, não é? Que era a fome. E deram-lhe o domínio sobre a quarta parte da terra. Aqui, ao mesmo tempo que há más notícias, são boas notícias, porque não é a terra na totalidade, mas é apenas um quarto, uma parte da terra, não é universal. Há fome, há doença, há feras aqui que são descritas. Portanto, a morte, o poder da morte e do Hades é muito limitado. Ou seja, Jesus garante-nos, e aqui lembramos-nos do texto inicial de Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, quando Jesus diz que tem as chaves da morte e do Hades. Portanto, Jesus é o Senhor sempre absoluto. Ele é soberano. Mesmo que a morte possa reinar, que as perseguições possam continuar sobre o povo de Deus, Ele está ali para os proteger. Alguns dão a vida, é certo, para serem fiéis, mas ao darem a vida são testemunho para aqueles que ainda ficam vivos e dão testemunho da sua fidelidade, para que outros possam garantir também que são fiéis, para se ficarem animados e encorajados. Assim, este é um período difícil, a fome espiritual da Bíblia, uma época de trevas da Idade Média. O quarto selo descreve, portanto, uma morte espiritual que caracterizou o cristianismo durante cerca de 1000 anos. Verdade. E depois avançamos para o quinto selo, não é? Exato, o quinto selo, que é um selo que vem em conformidade com a história também, não é? Sem dúvida. Vi debaixo do altar o incenso, aqui este é grande, que tinham sido mortos por terem proclamado a mensagem de Deus e por terem sido fiéis ao seu testemunho. Até quando temos de esperar que faças justiça, é soberano Senhor, santo e verdadeiro, pedindo contas do nosso sangue aos habitantes da terra. Aqui são os fiéis a clamarem a Deus: Senhor, nós já sofremos o suficiente, já estamos como que esgotados, saturados deste mundo de pecado, por favor, liberta-nos, por favor, ajuda-nos, vem em nosso socorro. O povo de Deus sofreu injustiça, morte por causa da sua fidelidade ao Evangelho, fidelidade a Deus, fidelidade a Jesus. Clamam a Deus pedindo que Deus faça justiça. E qual é a resposta do céu às orações do martirizado povo de Deus, não é? Verso 11, nós podemos ver aqui rapidamente: cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes pedido que tivessem paciência por mais um pouco, até que se completasse o tempo em que os seus companheiros e irmãos deviam passar também pela morte. Isto significa que o tempo de Deus, digamos, não é o nosso tempo. Nós vivemos sempre num tempo cronológico. Deus está fora do nosso tempo, Deus é soberano do tempo, e nós não compreendemos por vezes
o esticar do próprio tempo. Parece-nos a nós que é o esticar do tempo. Por isso vêm estas palavras também de consolação. Tenham paciência, que a libertação está quase. Aguentem mais um pouquinho, porque há outros que são fiéis, que têm de ser encorajados pelo vosso exemplo, e depois eles vão passar pela morte, mas eles também vão ressuscitar convosco. E isto são palavras de encorajamento. Então entramos agora no sexto selo, não é? No sexto selo. Pelo que nós vemos, conseguimos perceber que é o mais longo, com mais explicação. Existe um motivo para isso. Os últimos 3 sinais do sexto selo, e tentando abreviar, foram preditos por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E deviam ocorrer no final da chamada Grande Tribulação, que depois também vem no capítulo 7 de Apocalipse, que ainda não chegámos lá. Historicamente, nós podemos situar as profecias, digamos, logo após, historicamente, a Revolução Francesa, que terminou em 1798. Há, historicamente e profeticamente, um grande sinal que é predito no livro do Apocalipse, um grande tremor de terra, que tem a ver, e nós portugueses somos privilegiados porque entramos também na profecia, não porque quiséssemos, mas assim aconteceu, com o tremor de terra de Lisboa de 1755, que precedeu a Revolução Francesa, 1789-1798, e assim, quando terminou essa Revolução Francesa, houve que, não posso descrever tudo o que aconteceu, mas houve como que uma libertação daquele tempo de trevas, e houve como que um abrir. E houve sinais cósmicos no Sol, na Lua, nas estrelas, como está descrito aqui no texto que nós não temos tempo de ler, no capítulo 6 de Apocalipse. Portanto, são literais, fenómenos que aconteceram, ou seja, depois do terremoto de Lisboa de 1755, no dia 19 de maio de 1780, o dia escuro, com a noite também a lua em sangue, e no 13 de novembro de 1833, a queda de meteoritos como se fossem estrelas cadentes. Assim, as profecias cumpriram-se. O que interessa salientar é dizer que Deus estava a dizer, através dos sinais cósmicos, chegou o momento. Agora eu nunca estive ausente. Vocês, pareceu-lhes que eu estava ausente. Mesmo até aos crentes. Aos incrédulos, esses sempre pensaram que eu até nem existia. Mas eu sempre estive presente. Mas chegou o momento de eu fazer justiça, de justiça ser aplicada quando Jesus regressar. E a aplicação para nós é que nós devemos estar atentos a todos os sinais dos tempos, ou evidências de sinais. Mesmo toda a corrupção à nossa volta, a própria natureza, parece que o planeta por vezes quase que se quer desintegrar, não é? Chuvas torrenciais aqui, fogos catastróficos ali, depois secas tremendas logo a seguir, e tudo se mistura. E nós começamos a ficar arrepiados. Mesmo aqueles que não são crentes começam a interrogar-se. Nós, crentes que lemos a palavra de Deus, sabemos a resposta. Exato. Sabemos qual vai ser o fim. Há catástrofes, é verdade, não negamos. E haverá ainda mais. Mas Deus está no controle. A Terra não se vai desintegrar por si mesma. Os homens não vão fazer com que o planeta colapse com bombas atómicas. Não. Deus está no controle. Por isso devemos olhar para Ele. Obrigada, porque é realmente isso que Deus nos mostra. Ele está ao controle e a verdade é que nós conseguimos, através dos selos, compreender como Ele guiou ou deixou que os acontecimentos seguissem a sua história, a sua história. Ele teve ao controle e sabia cada um desses momentos, e nós tivemos a oportunidade de ver cada um desses momentos. Obrigada pela explicação. Agora que eu já compreendi isto, o que é que eu posso, como é que eu posso aplicar isso na minha vida, como é que eu posso aprender? Fazendo. Ponto fulcral. Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona aqueles que querem ser fiéis. Deus nunca abandona aqueles que decidem viver com Ele e para Ele. Por isso devemos continuar a depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé nele e esperar nele. Mesmo que o horizonte se apresente escuro, negro, Deus vence. Ele vencerá.
Com esta certeza terminamos o programa de hoje. Temos um Deus vencedor, que já venceu por cada um de nós, que vai voltar aqui para nos levar para junto dele, na sua vitória, na sua glória. Essa é a certeza que levamos deste programa. Queremos continuar a contar consigo, queremos continuar a estudar este livro magnífico que é o livro do Apocalipse. Encontramos-nos brevemente para juntos desfrutar da palavra de Deus e fazer com que ela seja vida para cada um de nós. Obrigado pela sua presença. Até lá.